Olá, eu sou Rômulo Contígio, esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver num episódio especial demais. A gente, quando quer uma pessoa dentro da nossa mesa aqui, batendo um papo, trazendo as suas trajetórias, toda a sua vivência, a gente luta muito. Esse meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, eu gostaria muito que ele tivesse participado e agora eu estou tendo essa chance. Para você acompanhar o Mask TV, eu peço para você ir no YouTube, dar um like, tocar o sininho, fazer uma inscrição. Isso é super importante para nós. Hoje eu vou conversar com o Maurício Alvarez. Ele é diretor de negócio da MSA, The Safety Company, a empresa da segurança. E é claro, falar com ele vai ser um prazer. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Mask TV. Maurício, muito obrigado por estar aqui, de coração. Olá, Rômulo. Eu que agradeço a oportunidade e vai ser um grande prazer bater esse papo com você e com todos os acompanhantes do Mask TV. Chegou bem, como que você veio? São Paulo, na quinta-feira, é um dia que a gente anda 1 quilômetro e gasta 30 minutos. Sim. São Paulo tem essas particularidades, mas é uma cidade que pulsa muito forte. Então, lógico, o trânsito é um desafio. É um desafio, algo que nos impede, mas nós tentamos sempre superar e justamente faço muita questão de estar aqui. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Muito te Eu que agradeço. agradeço. Agradeço também. Maurício Alvarez, ele é diretor de negócio, de desenvolvimento de serviços. Ele também tem uma relação com a diversidade e a inclusão, da qual ele vai falar aqui hoje para a gente. Mas eu faço uma pergunta para todo mundo, não vou deixar de fazer para você. Você chegou nessa terra quando e por quê? Você já sabe o que veio fazer aqui? Olha, excelente pergunta para começar um podcast, Rômulo. E essa é uma pergunta que eu tenho reforçado muito na minha mente. Qual é a minha grande missão nesse planeta? Eu acredito que não tem uma definição 100%, mas já andei bastante, então eu tenho uma clareza para onde eu vou e o que eu desejo. E já respondendo essa, né? Eu acredito que a minha colaboração nesse planeta alinha-se muito com a missão da empresa que eu represento hoje, que é a MSA, que é proteger vidas, proteger pessoas. Então eu entendo que de alguma forma, com tudo que eu aprendi, com todo o meu conhecimento que eu vim acumulando ao longo da minha jornada, eu posso contribuir para a proteção das pessoas. Cuidado das pessoas, tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito pessoal. Eu tenho muito isso em mente, que essa é a contribuição que eu posso deixar aqui nesse planeta que nós vivemos. Às vezes, quando a gente tem a consciência de bater o olho e falar, olha, eu estou trabalhando numa empresa que me permite salvar a vida de alguém, Deus, muito obrigado por isso, porque eu poderia estar em outra função. Então, isso realmente ela está alinhada ao propósito, sim, né? Sim. E isso que você comenta é muito interessante e também tem a ver com a minha trajetória. Quando eu entrei para o mundo da segurança, eu fui visitar a MSA, fui convidado no processo de entrevista, e quando me falaram sobre a missão da empresa, é engraçado, porque conversando com outros colegas, eles falam, nossa, é uma missão muito forte, me tocou de primeira. Comigo não. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não foi tocante num primeiro momento. Eu precisei viver algumas coisas lá dentro, deparar com algumas situações. Eu vinha de outro segmento. Sim. Eu vinha de um segmento de automação, que era muito mais relacionado à produtividade, máquinas, e era isso que eu tinha como trabalho, né? E eu levei um tempo para realmente entender que o que importa são as pessoas e que cuidar das pessoas era fundamental. Mas o dia a dia, a convivência, as oportunidades que a vida me deu de estar com profissionais e que utilizavam os equipamentos da MSA e assim, momentos de a pessoa receber um equipamento e a felicidade dela se sentir mais protegida por aquilo sim foi me tocando. E aí eu fui ganhando essa percepção e falando, é isso que eu quero fazer. Exatamente para isso que eu vou me dedicar e a minha vida foi se transformando nesse sentido. Então hoje, como eu te disse, eu não tenho 100% do script da minha missão, estou em construção, mas eu sei que boa parte está conectada com esse trabalho de colaborar e de aumentar a segurança e proteger as pessoas, tanto no âmbito organizacional como pessoal. Isso deve fazer tão bem. Agora, olhando lá antes do Maurício ser o diretor, o Maurício em 97, na Rockwell, era técnico de automação, né? Como que
você chega, né? Você passou pelo Senac, aprendendo lá. Que técnico de automação, por quê? Você tinha uma inspiração? O que você queria fazer quando criança? Qual era o sonho do Maurício? Sim. Isso conecta muito com a minha infância, né? Vou falar um pouquinho da minha vida particular. Eu sou filho caçula de uma família muito simples. Meu pai metalúrgico, minha mãe doméstica. Minha mãe sempre foi uma fonte de inspiração para mim, né? Uma líder nata, mais uma doméstica. E meu pai também sempre um cara que eu me espelhei muito, muito trabalhador, e que sempre eu vi ali, no jeito dele de ser, né, no trabalho que ele realizava, uma oportunidade de eu seguir um caminho parecido. Então, na época que eu comecei a fazer Senai, era alguma coisa assim, muito forte, muito boa. E realmente é por aí que eu comecei minha trajetória, e tenho muito orgulho nisso, porque o Senai é uma escola fantástica. Nós temos até nesse momento se aproximado mais dele para integrar a MSA com o Senai. E assim, fez parte de toda a minha trajetória e eu me orgulho muito de ter iniciado por isso. Então, meu início de carreira foi muito técnico, né? Me deu toda a base, toda a sustentação, e por muito tempo eu trabalhei muito a parte técnica. Então, todo meu alicerce, minha formação em engenharia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito técnica, até eu chegar a um momento de realmente começar a me conectar mais com as pessoas, ter uma oportunidade de liderança, e aí eu comecei a não excluir, mas trabalhar um outro lado, a ambidestria realmente, viés, né? Um outro viés justamente para compensar e não ser um profissional 100% técnico. Se não fosse engenheiro, você seria o quê? Boa pergunta. Eu acredito que não tem uma resposta. Eu realmente eu me vejo muito bem como engenharia. A engenharia me deu muita base. Eu vejo como a engenharia uma plataforma para depois seguir para outros caminhos. Então, não consigo me ver outra profissão que não seja engenheiro de base. Eu vejo, né, pela trajetória, né, você passou bastante tempo dentro das empresas para poder migrar para outra. Daí, quando em 2010 você assume essa nova, você entra como gerente de produtos. E realmente, gerente de produto muda completamente aquilo que esse homem engenheiro estava ligado a questões ali, né, da automação, para vender. E aí, vender exige habilidades de comunicação, exige um outro olhar. Como que você vira um gerente de produto? Como que você migra para isso? O que te inspirou a fazer essa mudança? Porque ela é visível ali, porque você caminha toda a sua trajetória dentro da MSA atualmente nesse mercado. Sim. O que fez mudar? Na verdade, esse processo iniciou-se antes da MSA. Em algum momento da minha vida, eu tinha essa carreira bastante técnica e apareceu uma oportunidade de estagiar numa empresa de automação na área de marketing. E para mim, até aquele momento, marketing para mim era fazer catálogos. Claro. Resumia-se isso. Sim, material gráfico. E não é uma particularidade minha, muitas pessoas que vêm de outras áreas acreditam que quando fala assim marketing, vê como, é o pessoal que faz catálogo. Né? E eu passei por isso. Então, eu cheguei e falei, pô, não entendo nada de marketing, mas quando cheguei nessa área, eu vi lá um monte de engenheiro. Eles eram engenheiros, pessoas extremamente técnicas, trabalhando na área de marketing. Eu falei assim, mas qual que é a conexão? No início não fazia muito sentido para mim. Só que aí eu percebi que eles eram gerentes de produtos. Pessoas que tinham uma bagagem técnica e que tentavam transformar toda aquela técnica em benefícios, em uma forma de comunicar melhor com os seus clientes. Então eu falei assim, preciso estudar isso aqui. E a partir daquele momento, foi uma oportunidade ímpar, porque ali só tinha, literalmente, pessoas muito competentes, monstros de automação e trabalhando muito a parte de como comunicar isso da melhor maneira. De como fazer com que esse processo fosse entendido pelo outro, né? Exato. Porque o marketing permite que você desmistifique uma questão talvez rígida. Exatamente. Tanto que você foi na FAAP fazer marketing. Exato. Estudou bastante, meu. Estudei sim. Porque na FAAP, eu tenho relações com trabalhos artísticos, culturais na FAAP, um dia depois eu te falo, mas eu acho que é uma fundação que permite realmente que você saia de lá olhando o marketing com outros olhos. Exatamente, Rômulo. Então, toda a minha trajetória era
técnico, escovar bit, como nós falamos, né, na linguagem de engenharia, que é realmente pôr a mão na máxima, fazer programação, colocar máquinas para funcionar. E em um determinado momento eu me deparei com uma situação que eu era totalmente ignorante, né? Não conhecia como transmitir algo técnico para um público no sentido de comercializar, de evidenciar os benefícios que aquele produto técnico tinha de uma forma mais fácil de compreender. E que atende a outras esferas da empresa. E outras esferas, exatamente. Então foi nesse momento que eu busquei uma qualificação para a área de marketing. E ali... Você não parou só em marketing, né? Você foi fazendo gestão de negócio e você foi... Sim, né? sim. E ali, em marketing, realmente eu me descobri. Eu percebi que eu tinha um viés técnico, mas quando eu comecei a entender mais a parte de marketing, eu falei assim, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu realmente tenho o meu lugar de potência. Então, a partir dali, eu comecei a intensificar minha compreensão. Eu sempre fui muito curioso em tentar entender as coisas. Acho que é uma característica muito forte minha de esse sentimento de aprendizagem contínua, né? Então, a partir dali, eu comecei a descobrir um novo mundo. Eu fiquei fascinado e direcionei toda a minha trajetória para esse caminho, mais da área de vendas e marketing. Tão interessante você falar isso, porque é tão importante quando você tem o conhecimento técnico daquele produto, né? Você tem ali aquele detector de gás, mas você conhece ele perfeitamente, a ponto de quando você apresenta ele para mim, e só o marketing vai permitir isso. Exato. Eu entendo os valores disso agora e ainda agregando a toda essa estratégia da funcionalidade dele, porque o marketing permite. Eu acho isso... Exatamente. Acho que todo engenheiro deveria fazer marketing. Boa. E essa é uma recomendação que eu faço na MSA hoje, né? O nosso time de comercial, ele é um time bastante técnico e eu sempre falo para eles, se vocês fizerem uma abordagem 100% técnica, vocês não estão transmitindo para o público qual é o benefício que cada um desses produtos pode oferecer. Então, traduzir todo esse linguajar técnico que vocês estão dizendo para uma linguagem onde você mostra realmente o diferencial do produto, onde o produto agrega valor para o cliente, esse é o X da questão, esse é a mágica do negócio. Então, sim, exatamente, nós incentivamos bastante esse trabalho de melhorar a comunicação, melhorar como realmente transmite a mensagem para o receptor do outro lado. Você tem uma trajetória dentro da empresa de 15 anos, que você foi crescendo, foi experimentando tudo, mas você chegou muito jovem, né? Porque lá no 1997, Senai e tal. E essa juventude, perante toda essa responsabilidade dentro da própria MSA, que 15 anos, como que você foi construindo isso? Você foi se desenvolvendo, você entendeu que o aprimoramento, o conhecimento era fundamental para você ir onde você está hoje. Sim, sem dúvida, Romulo. Eu tenho, assim, por definição, que eu sou um eterno estagiário. Isso que eu levo para mim, esse é um dos meus pilares. Eu busco aprender todo o tempo. Hoje eu estou diretor na MSA, e eu tenho total consciência que isso não é o Maurício, é simplesmente uma posição que eu ocupo, e da minha parte, o que eu procuro fazer é me aprimorar sempre. Sempre prestar seus valores humanos, né? Para essa posição, sempre, né? Exatamente. Estou ali cumprindo uma função, sei da minha responsabilidade, o quanto eu posso contribuir na evolução das outras pessoas, isso é muito claro para mim, mas eu tenho muito a consciência de que é algo momentâneo. Então, eu busco sempre o aprimoramento, aprendizagem, lifelong learning é algo muito forte para mim. E eu tento sempre incentivar as pessoas também por esse caminho. E como você disse, eu comecei muito cedo. Realmente, 14 anos eu já tinha carteira assinada. E para mim era muito prazeroso chegar em casa com um pequeno salário e ajudar no orçamento de casa. Eu vim de uma família bastante simples, né? Nunca faltou nada na minha casa e eu me orgulho muito nisso, mas sempre com muita simplicidade. Sou morador da Zona Leste, né? Então, e falo isso com muito orgulho. Eu gosto de ser Zona Leste porque isso também sempre resgata a minha essência, né? Ontem mesmo estava num almoço um nível altíssimo, mas eu sempre gosto de fazer o contraponto e falar assim, poxa, eu estou aqui hoje, mas eu vim de lá da base e eu gosto de ter vindo lá da base. Acho que é alguma coisa que traz muita solidez para mim.
Todas as vezes que eu convido alguém para esse podcast, eu fico tão feliz de você falar isso, porque as pessoas, elas idealizam alguém e sem saber quem é esse alguém, né? Uhum, Eu uhum. sei que você é um profissional de referência, todo mundo sabe, mas quem é você, né, dentro dessa Uhum. estrutura toda? E quando você fala dessa sua origem, da onde você, da importância que você dá para esses valores humanos, isso muda tudo. Sim. Muda tudo quem está te vendo fala, nossa, eu não imaginava. Eu tinha até medo do Maurício, né? Porque assim, é o diretor, tal. Não, não. Ele é o diretor e ele sabe que ele está numa posição que é temporária e que pode demorar bastante tempo, mas Uhum. que ele vai Espero que sim. né? E que vai emprestar toda a qualidade dele para Sim, fazer aquelas pessoas viverem naquele lugar da melhor forma possível. Porque exatamente. esse é o papel do líder, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalho bastante isso na minha gestão, né? Em toda a minha jornada como líder. Eu tento sempre trazer uma questão das pessoas estarem ali justamente porque é o melhor lugar para elas estarem. Se você não está feliz, e eu uso muito essa frase lá, se você não está feliz aqui na estrutura da MSA, se questione. Se questione e busque seu espaço. Porque é muito importante você estar 100% realizado, 100% feliz onde você está e com o que você está fazendo. Então, a MSA é uma empresa muito boa? Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de trabalhar lá. Mas como qualquer organização tem os seus pontos de melhoria. E é importante você estar feliz. Se você não está feliz, busque o seu espaço, né? Tente o seu mercado. Eu não tenho nenhum problema em falar para os meus liderados isso, com todas as letras. Existem alguns gestores que falam assim, não, você tem que estar aqui porque aqui é muito bom, permaneça aqui. Não, é uma empresa muito boa e a pessoa tem que ter essa consciência e tem que estar feliz lá. Se não estiver feliz, busque o seu espaço de felicidade. É o que eu sempre menciono. Olha, é tão bom, mas olha, eu gosto muito disso, de ouvir as pessoas genuinamente tocando a importância dos outros nas nossas vidas. Uhum, É verdade, é uma empresa, mas empresas têm de sabores. uhum, E o que não dá de sabor numa empresa? Reconhecimento, valorização, uhum, humanização, né, uhum, justiça. uhum, E só um homem, um líder, para tocar essa história. A empresa tem um objetivo muito claro, uhum, mas e ela a gente sabe, temos que seguir, ela gera lucro, ela tem que sobreviver. Mas se tem de lá um homem que sabe o valor humano, tudo uhum. vai. Tudo dá certo. Sim. Nesses 15 anos, né, que você está ali, você construiu a tua carreira, é verdade, mas teve algum momento chave, por exemplo, nessa jornada, que você redefiniu o teu caminho, que você mudou o jeito de ser? Excelente pergunta. E aí passa um filme na cabeça enquanto você está comentando. Quando eu... Em 2015 teve um fato na minha vida particular, pessoal, muito, muito forte, que me tocou muito, que infelizmente eu perdi a minha maior referência, que era a minha mãe. Ela faleceu naquele ano, no final de 2015. E ali eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei um pouco assim, eu tô aqui na MSA já fazem 5 anos, sou reconhecido, faço um trabalho legal, já tinha lançado, por exemplo, o Capacete Verde, que foi uma inovação no mercado, reconhecimento, MSA já tinha me proporcionado todo esse reconhecimento, mas eu sentia falta de alguma coisa. E naquele momento eu pedi uma oportunidade. Falei assim, olha, se tiver alguma oportunidade de liderar algum projeto, eu gostaria de me colocar à disposição. E aí veio uma batata quente. Me colocaram num projeto que realmente era bastante desafiador, Foi divisor de águas. uma linha de produto que não tinha representatividade no mercado, uma dificuldade para ingressar no mercado brasileiro. E uma equipe pequena, com 3 pessoas fantásticas, 3 especialistas daquele tema, mas ali existia uma questão de falta de conexão dessas 3 pessoas com toda a organização. Eram muito bons, mas estavam ilhados, né? E eu somei a esse grupo. Então nós éramos 4 ilhados Dentro de uma bolha, né? dentro de uma bolha, exato. E e ali um sentimento assim, nosso negócio não dá para ser escalado por toda a organização, nós temos que fazer todo o resultado entre nós 4, vamos nesse modelo. E aí eu falei assim, não acho que é isso. Acredito que nós deveríamos nos conectar mais com o restante da organização para que eles nos suportassem mais, para que nós pudéssemos escalar o resultado. Só nós 4 nós não vamos fazer o movimento. Então, nesse momento, eu percebi, eu
justamente, eu não tinha o conhecimento técnico que eles já tinham, e o aporte que eu consegui dar foi muito mais no sentido de direção de conexão com toda a organização, né? Eles pararam de ser pessoas especialistas e começaram a se conectar mais com o restante da organização, e no sentido, vamos crescer juntos. E isso foi muito legal Puxou, para né, eles. ele daquele lugar e falou, vem pra vida, né? Exatamente, foi muito bom para eles, porque eles também eram muito técnicos, eles começaram a explorar um pouco um lado mais pessoal, né, de relação com o restante da organização. Isso começou a funcionar muito bem, e aí os resultados começaram a aparecer, né? Muito esforço, muito trabalho, muito suor, muita coisa que a princípio não dava em nada de resultado financeiro, mas com o tempo começou a dar, começou a florescer. E isso foi muito legal, foi um processo muito legal. Eu me conectei muito com esses 3 profissionais. Foi uma liderança, assim, eu me entreguei muito, né, do ponto de vista genuíno mesmo da coisa. Justamente aprendi muito com eles. Eram pessoas extremamente alegres, felizes, e que também eu precisava daquilo naquele momento, né? Vinha de um momento trauma, né? muito triste, né? E eu aprendi muito com eles. Então foi uma troca muito genuína, muito boa. Se você pudesse dizer alguns comportamentos e atitudes que apareceram com essa evolução, porque você como líder, você também aprende a cada decisão sua, a cada movimento seu, você tem que usar suas skills para realmente fazer a coisa acontecer. Que tipo de comportamento vai surgindo nessa hora de você transformar uma equipe? Eu acredito que eu me tornei muito mais humano. A questão humana floresceu demais, né? Justamente essa troca, essa confiança, esse laço de confiança mesmo, de amizade, né? Era uma amizade, era muito puro, né? E eles sentiam que eu estava ajudando de uma forma, e eu também me nutria muito da energia deles. Então começou a dar muito certo, e era um grupo muito alegre, né? Os 3 colegas, eles sabem quem eu estou falando. Eram pessoas muito alegres, e nós gostávamos de estarmos juntos ali, sabe? Fazer as coisas juntos, viajar junto, conectar com o profissional que estava lá no outro estado. Então, ficou maravilhoso. Foi um processo muito legal, foi um projeto muito bacana. Se você pudesse dizer alguma coisa que ajudasse as pessoas de forma que você considera indispensável para que as pessoas pudessem construir essa base sólida, quais foram os elementos no contato, amizade, humanidade, que você acha que é sólido para alguém falar, olha, você precisa fazer isso para que uma equipe compactue com você e acredite e tenha confiança em você? O que eu vejo, Rômulo, é que às vezes a pessoa se torna um líder e ela meio que coloca uma capa. Ela se distancia, né? Começa a não ser quem ela é na essência. E eu fiz exatamente o contrário nesse momento. Eu me conectei muito pessoalmente com esses 3 colegas, né? Olha São isso. amigos, né? Eles se tornaram amigos meus. Acho que isso é muito importante, né? E exatamente. Quando você se conecta genuinamente, inicia-se a confiança. E depois que isso está feito, tudo funciona de uma maneira muito mais fácil. E eu acredito, se eu pudesse dar uma dica, né, humildemente dar uma contribuição para jovens líderes, pessoas que estão buscando alguma coisa para se conectar com suas equipes, se conectem genuinamente. Se conectem de corpo e alma. Não tente transparecer, eu sou o líder, você é o subordinado, olha, eu estou aqui para te ajudar. Vai de cabeça mesmo, né? Porque você também vai receber muita coisa em troca. Não é só você que oferece para essa pessoa. Essa pessoa, ela tem uma vida, ela tem uma trajetória, ela tem muita informação. Se nutre disso também e traga isso para o seu background, né? Incorpore isso no seu ser. Concordo. E aí é uma via de 2 mãos. A gente precisa ter essa troca, né? Sem As dúvida. pessoas precisam entregar o que ela tem de bom para o outro, mas elas não entregam gratuitamente. Elas entregam a partir do momento que confiam em você. Exato. Que eu olho para você agora, eu não consigo ver um diretor ali, eu vejo um ser humano comigo, revelando coisas importantes da sua vida, e isso me aproxima tanto que o podcast deixa de ser rígido e passa a ser tão... E você trabalha numa líder global. Isso tem um peso, a palavra eu vou usar peso, mas, por exemplo, como diretor, essa responsabilidade por você, né, é uma líder que tem o respeito mundial em segurança. Como que é isso para você?
Eu tenho a total consciência da posição que eu estou, a responsabilidade que eu estou, o quanto uma palavra minha influencia e tem peso no dia a dia das pessoas, mas algo que eu trago na minha essência, Rômulo, é não tentar me distanciar e não me sobrepor pela minha função. Eu faço questão todas as vezes que eu estou na MSA. Tenho ido pouco lá porque eu tenho viajado muito, mas quando eu estou na MSA, eu cumprimentar as pessoas da mesma forma que eu cumprimentava quando eu era um estagiário, quando eu comecei a minha carreira. Gosto de cumprimentar como humano, sabe? Dar a mão de verdade, falar de futebol, falar assuntos mais triviais. Gosto disso porque eu acredito que isso aproxima as pessoas e eu tenho como uma definição de vida também. Eu não vou mudar a minha forma de ser pela posição que eu ocupo. Eu quero sempre ser o Maurício que veio lá da Zona Leste, que tenha a simplicidade na sua essência e que com o andar, né, com o aprendizado, pode transmitir alguma coisa boa para essa juventude que está chegando. Você vê, né? A gente vai fazer um podcast e a gente começa, acha que vai ter um tempo gostoso, e agora eu preciso de 5 horas, porque numa hora não vai ser possível. A gente falou um pouco sobre você, seu jeito de liderar a sua vida pessoal em 30 minutos, e eu queria ainda explorar tudo isso, mas eu também quero explorar a segurança, eu também quero explorar... Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas... E o programa é seu. Aí agora é comigo. Mas tem uma coisa que eu... O acidente de Virgínia, que fez com que a MSA nascesse em 1912, eu acho que ele é um motivo tão maravilhoso para se construir algo, né? Claro, maravilhoso no sentido dele entender o valor daquela gravidade, 80 pessoas morreram, e ele, daquele momento, Ryan falou, não, vou fazer uma empresa onde nunca mais ninguém vai se machucar, ou vou fazer o possível para ninguém se machucar. Até porque os equipamentos que vocês fornecem são equipamentos para eventos, às vezes, gravíssimos, e que não tem chance, né? Pode ser uma fatalidade. Trabalhar num lugar desse, que vem com essa história tão genuína, também te motivou, também te dá conforto de falar, eu estou num lugar que nasceu da origem de uma pessoa que pensa o ser humano como um ser humano importante na vida. Sim, e o que mais me chama a atenção na empresa que eu represento, que é a MSA, é que não é um discurso pronto. Realmente, quando nós conversamos com a alta liderança da MSA, está na essência da organização. Não é simplesmente aquela missão que coloca na parede e está ali por estar. A MSA vive há 100 anos, 114 anos, a inovação, mas ao mesmo tempo a inovação no sentido de como pode tornar o ser humano melhor, como ela pode contribuir para essa evolução da segurança no trabalho. Então, nós nos dedicamos a fazer equipamentos de proteção individual, mas na essência é sempre uma preocupação com o cuidado humano. Então, é demais trabalhar numa empresa que tem isso na sua base, né? E aí, como eu disse, coincide muito com a minha missão que eu estou desenhando. E outro ponto importante, porque você não pode simplesmente entregar uma EPI. Eu tenho que saber por que eu estou entregando. Outra coisa, nós estamos num mundo cruel, um mundo extremamente difícil da pós-pandemia, cheio de guerras, cheio de violência, cheio de doença de saúde mental, os fatores psicossociais. Como que um diretor que tem uma estrutura para... né, além de entregar um equipamento que protege, você também tem que letrar aquelas pessoas para quem você está entregando. Eu vejo vocês desenvolvendo muitos treinamentos. Você é um líder que capacita, que treina, que desenvolve equipe? Boa pergunta. Eu não, assim, cada vez mais eu tenho trabalhado para a MSA não passar uma imagem de que é simplesmente uma fornecedora de equipamento de proteção individual. Maravilhoso. Nós temos uma campanha, inclusive, que vai circular mais no próximo ano, que é a Beyond Products, ou seja, além de produtos. Porque nós somos uma empresa além de produtos. Nós temos um compromisso em criar realmente um ecossistema, nós chamamos de ecossistema, onde o EPI, ele é um componente. Tá. Um A componente hierarquia de controle já diz isso, né, onde ele está, né? Exatamente. Um componente muito importante de todo esse sistema, mas ele solto, ele não vai fazer verão. Então, como que nós conectamos isso com capacitação? Como que nós conectamos isso com um serviço mais completo, um pós-venda? E daí a gente percebe que nós vamos precisar ter muitos parceiros.
E é por esse caminho que nós vamos. Então, trabalhar muito uma questão de conexão com muitas frentes, né? Cultura, comunicação, né? Pessoas especialistas em determinados temas, mas que nós entregamos realmente uma cultura de segurança. O EPI é simplesmente um componente super importante, mas ele está dentro de todo um contexto. Então, como trabalhar isso de uma forma mais integrada, com uma comunicação mais clara, entregando valor para os clientes e valor baseado na cultura de segurança. Eu tenho uma prática, às vezes num evento, eu falo assim, que adianta ter você um capacete da MSA se você não sabe usar? Eu sempre falo, né? Sim. Se você tem que ter, e tem que saber usar, né? Exatamente. Se ele tem uma tecnologia avançada, importante, que vai te proteger, eu acho que vocês fazem isso. Você entrega o capacete, mas entrega como usá-lo. Uhum. Né? E eu acho que e aí também, logicamente, existe todo o ensinamento de como utilizá-lo, mas também toda uma questão de conscientização da utilização. Do porquê. Do porquê da utilização. Claro. E aí é uma linha muito de cultura, e daí que eu tô dizendo, né? O exemplo do Safety Summit, que é o evento que nós não falamos de produtos da MSA, é um evento de cultura de segurança e justamente conecta muito todas as pontas, porque não é um produto... não é uma passagem de produto da MSA, e sim todo um trabalho de comunicação geral do que é segurança no trabalho. Eu gosto quando você fala do Safety Summit, primeiro porque é uma visibilidade, né, muito importante, as pessoas ficam muito interessadas nesse evento, ele tem essa marca, mas o mais legal é que num post seu, você falou assim, ontem vivemos um momento único. Um encontro de cocriação com palestrantes e painelistas que fizeram história nas edições anteriores e vão fazer parte desse movimento. Então, assim, é o que você está acabando de dizer. Você constrói um evento com profissionais que estão ali olhando segurança quanto fator humano, quanto valor, e aí isso muda a questão comercial. Exato. Então, eu acho que isso dá um prazer muito grande de você falar, não, eu estou indo lá para vender produto. Não, vender produto está lá dentro da feira. Né? Aqui está para você saber por que a gente vende. É muito isso, né? E sempre com essa mensagem, é um pacote completo. Novamente reforçando, você receber um detector, ele não vai mudar a cultura de segurança de uma grande organização simplesmente por existir. Não, a MSA ela pode fornecer muito mais, e é nessa linha que nós vamos, de como que realmente a gente agrega valor em toda a oferta em cima do detector. E isso passa muito por trabalhar com profissionais muito bons. Então, essa curadoria que nós fizemos, e vai ser muito rico a próxima edição, justamente porque nós construímos a agenda com pessoas de fora, né, com outras visões, com outras opiniões. Com outras opiniões, e justamente vai por aí. O caminho é um crescimento uniforme e composto por muitas frentes, muitas cabeças pensantes, e não só mais nós ali, internos da MSA. Olha, eu tenho que fazer referência ao evento que eu estive participando, que chama grupos, né, profissionais célebres da área de segurança, estão escrevendo um livro chamado Ecossistemas de Fatores Humanos. Quando a gente vai participar, e eu sei que você está como apoiador desse processo, e você encontra essas pessoas fomentando ideias, né, da segurança, mudando uma segurança que ainda tem está muito presa a requisitos, a questões mandatórias, a regras, e você vê a MSA dentro desse processo, eu consigo compreender o que você está dizendo. Exatamente. Você não está olhando só a questão do equipamento, não, você está olhando o desenvolvimento humano cognitivo. Sim. Ali, assim, para a MSA foi uma honra poder apoiar esse movimento, né? Parabenizo aí o José Maia e o Tomás Dório pela iniciativa, e todas as outras mentes brilhantes que estiveram nesse encontro e vão fazer parte desse livro. Porque justamente por aí, eu acredito que a junção de muitas cabeças boas, né, vai fazer a evolução que nós queremos na segurança no trabalho. Revolução, podemos até chamar de uma revolução. Sim, é uma revolução. Nós vamos sair de um modelo muito tradicional e ir para um movimento, para um outro modelo, né? E nós estamos nessa jornada. Essa jornada não vai ser feita pela MSA, essa jornada não vai ser feita por fulano ou cicrano. Ela é composta por muitas pessoas, muitas mentes. Então, juntos, como um time conectado, nós conseguimos fazer esse movimento de uma forma muito mais forte, muito mais intensa. E é justamente esse movimento que eu quero apoiar.
né? A integração de muitas pessoas, de muitas cabeças, de muitas empresas em prol de um benefício maior, que é a evolução da segurança no trabalho no Brasil e no mundo. É verdade. E quando a gente está lá presente, depois você pergunta para o Fábio, né? Que a gente fica. Você vê Juliana Bley, você vê Gilval Menezes, Tomás Douro, Josué, Carmen Migueles, Marco Túlio, todo mundo ali falando, movimentando. Brilhantes. Brilhantes, brilhantes. E você acha que. Eu falei assim: eu vou chegar lá, será que vai ter muita discussão? Será que cada um autor? Não. Você fica completamente entregue a essa vontade deles de mostrar que segurança não é mais só essa estrutura de EPI. E olha, apoiado por uma empresa que é vendedora de EPI. Sim, sim, exato. Então, assim, claro que a conexão está existindo ali. Claro que a empresa está sendo disruptiva a ponto de mostrar que não é só isso que interessa. Exatamente. E que a vida está ali, no ponto do topo, né? Eu acho isso maravilhoso e fiquei muito feliz e honrado de estar lá. Que bom. Isso é muito bom. Espero que o Safety Summit, para quem está assistindo também, acontece em maio. Isso, dia 6 e 7 de maio. Aproveito até aqui o momento, Rômulo, por favor, para fazer um anúncio. Salvem em suas agendas, dia 6 e 7 de maio de 2026, Safety Summit. Isso mesmo. A gente vai depois divulgar bastante isso para que as pessoas conheçam o poder desse evento, o poder de comunicação e de conhecimento que ele traz com esses convidados, com esses parceiros que fazem parte. Nós estamos indo para a 3ª edição do evento, né? O sucesso foi tamanho da primeira edição, 2022. Nós não tínhamos intenção de fazer repetitivamente, seria um evento pontual em 2022. Nós estávamos acabando de sair da pandemia. Foi um dos primeiros eventos híbridos que ocorreram pós-pandemia. E o sucesso foi tanto que nós entendemos que ali existia um potencial de colaboração da MSA nesse movimento de evolução da segurança no trabalho. E justamente protagonizando mentes brilhantes que puderam passar suas mensagens. E não é interesse da MSA naquele momento fazer um workshop de produtos. Não é esse o propósito. É algo muito mais amplo, muito mais holístico, de uma intensidade muito maior. No ano passado, na FISP, eu encontrei a Juliana Bley. Ela tinha acabado de sair do evento, porque vocês estavam colados do lado ali, né? Vibrando, né, com a oportunidade, né, de desenvolver, de levar através de vocês elementos que mudassem realmente a cultura. A cultura da segurança latino-americana, ela é uma cultura rígida, né, que a gente não vê muito em outros países, né? Eu vejo... Como que você enxerga isso nesse movimento? Você acha que nós estamos evoluindo em cultura? Olha, eu vejo que o Brasil... Nós somos muito críticos conosco. Mas quando nós temos a oportunidade de visitar outros países, nós conseguimos concluir que tem muita coisa boa sendo feita aqui. É verdade. E que dá para nós replicarmos isso em outras nações latino-americanas. E o contrário também. Eu vejo muitas coisas boas sendo feitas nesses outros países e que pode ser replicado aqui no Brasil. A minha função nesse momento é justamente essa, né? Eu até me considero como um beija-flor. Eu pego o pólen aqui e levo numa flor lá do outro lado do hemisfério, lá no México, por exemplo. E vice-versa, trago de lá para cá. Então, sou meio que um mensageiro de boas práticas realizadas em grandes indústrias na América Latina. Então, esse é o movimento que eu tenho feito e acredito que é algo muito benéfico para os dois lados. Há a possibilidade de unificar mais o conhecimento e de aprimorarmos. Exatamente isso. Um grupo de clientes teve uma auditoria em algumas unidades, Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Bolívia. E quando você chega lá para ver a cultura da segurança, a nossa ida lá fez uma transformação. Sim. Uma transformação. Exato. Porque existiam empresas ali com uma cultura muito ainda ultrapassada. E a cultura do Brasil estava ajudando isso. Sim. Essa edição do Safety Summit 2026, a grande sacada, a grande diferença em relação às edições anteriores é a amplitude. Ele vai ser um evento latino-americano. Então, justamente para isso que você está colocando, Rômulo, como que nós conseguimos... dividir, né? Nosso conhecimento. Transformar toda a Latinoamérica. Realmente expandir a nossa voz
não para o Brasil, que já é muito grande, já tem muitas diferenças culturais dentro do nosso país, mas realmente ampliar ainda mais num âmbito latino-americano. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que isso vai E a fazer uma ideia diferença. é justamente trazer vozes dos outros países para cá. Ok, né? Justamente para que nós também Aprendamos também, né? Exato, possamos entender o que tem de bom, e tem muita coisa boa nos nossos países vizinhos aqui e que podem ser disseminados aqui dentro da nossa casa. Nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser. Quando você trabalha com um risco muito alto, isso realmente pesa para você? Eu não sei se a palavra pesa, mas, por exemplo, nós temos a cada 3 horas e 33 minutos um acidente. Nós temos aí, entre 2012, pelo Smart Lab, até agora, 10 milhões de acidentes, né? Desses 10 milhões, 31 mil morreram. Isso, toda vez, esses números ficam batendo quando você, como diretor de negócios, ficam batendo a sua porta nesse processo todo? Fica. Na minha mente, martela, porque não é simplesmente um número, são pessoas, são vidas, são famílias. Então, isso realmente é algo muito latente. Eu tenho um sonho ainda de ter um display dentro da MSA com esses números, justamente para sensibilizar o dashboard, por exemplo, do Smart Lab, torná-lo mais público dentro da própria MSA, para que os profissionais da MSA olhem aquilo e falem, é para isso que eu tenho que trabalhar. Verdade. É para diminuir esses números aqui. E talvez todas as empresas que lideram todo esse processo também fazer alguma coisa nesse sentido. Porque realmente são números alarmantes, são números que nos chamam a atenção, mas também nos dá força para seguir com esses movimentos, como é o Safety Summit, de conscientização de toda a cadeia. E o Safety Summit, ele é um evento para líderes. E eu sempre acredito que é o líder que consegue mover, é o líder que consegue criar uma nova cultura. Ele é um propulsor, ele é uma voz, ele que vai dar o tom dentro das organizações que eles pertencem. Então, o evento tem o propósito de atingir esse público. A pessoa que vai falar e multiplicar a sua ideia, o seu conceito dentro de uma organização, dentro da sociedade. Essa é a ideia. Muito importante você ter falado sobre o líder. Acho que a gente precisa entender, apesar de todas as dificuldades que o líder tem, ele é sim responsável por isso. E como que ele pode criar, verdadeiramente, olhando para você como dica agora, ambientes seguros, física e psicologicamente? Sim, esse é um desafio... muito grande, não é? Grande, e talvez a maior missão dele hoje nesse momento. Né? O líder, ele tem que, como eu comentei anteriormente, e é o que eu tenho tentado focar na minha gestão, é conectar-se humanamente, né? Transmitir realmente, se conectar com as pessoas para dar a oportunidade de poder ouvi-las da forma como elas realmente pensam. E isso é só através do relacionamento, da confiança estabelecida. Nós temos falado muito no passado, quando falarmos um pouquinho de fatores humanos, né? No passado, o ser humano, o trabalhador, era a razão do problema, né? Pô, ele está trabalhando ali, aconteceu um acidente, a culpa era dele. E nós estamos num momento de transição, justamente, que ele não é o problema, ele não é o erro, ele é a solução. Para ele, já que ele é a solução, eu quero ouvir a solução. Como é que eu vou ouvir a solução se eu não estou conectado genuinamente com ele? Se eu não estou praticando a escutativa na sua essência? Então, acredito que o grande papel do líder é se conectar com o seu público. Logicamente, existe todo um movimento do líder ser mais tecnológico e eu acredito que a tecnologia é um fator importante na segurança do trabalho, mas a tecnologia ela tem que ser vista como uma ferramenta, não como a razão. Então, utilizar-se sim de toda a tecnologia disponível, e a MSA pode contribuir muito com essa questão, mas a partir dessa tecnologia, como que eu obtenho a informação das pessoas? Como que eu realmente me conecto para a pessoa realmente me dizer o que ela está pensando, o que é solução? Né? Eu, sentado lá do escritório, eu não vou ter a solução. Quem tem a solução são as pessoas que estão lá no campo, na fábrica, né, realizando o trabalho dia a dia. Essas pessoas sabem como fazer. Como que eu me conecto para que elas me contem? Da maneira realmente como elas falam, né, sem barreiras de comunicação, né? Sem filtro. Então, isso é muito importante. Então, já te falando assim,
Se eu pudesse dar uma dica para um líder, se conecte genuinamente com as pessoas, né? Vista o sapato da humildade, vai lá na fábrica, né? Trabalhe junto com eles, visite outros, faça benchmarking, né? Conecte com seu par da outra empresa. Segurança não existe competição. Segurança realmente uma troca. Então, quanto que você visita a empresa que faz alguma coisa similar à sua? Você conhece o seu par lá do outro lado? Você toma um café com ele? Realmente troca figurinhas sobre como vocês estão fazendo as coisas? Isso eu acredito que é parte da evolução da liderança. E o que esse líder não pode ignorar nesse passo de evolução? Eu acho que é justamente tudo isso. O valor humano, O né? valor humano. O valor humano. É difícil para um gestor, mão, né? Para você, por não abra exemplo, mão. cuidar dos valores humanos com tanta cobrança. Números batem a tua porta o tempo todo, né? Todo tempo. As empresas, elas são pragmáticas, elas veem números, mas tem muita coisa por trás do número que você precisa saber e você precisa contar. Às vezes você fala assim, eu estou 5% acima da meta, ou estou abaixo da meta de incidentes, por exemplo. É importante saber explicar a razão do número, não o número por si só, porque ele está ali, ele representa, ele é uma forma de tangibilizar alguma coisa, mas o mais importante é o porquê. Porquê daquele número. E você só vai conseguir responder o porquê se você estiver muito bem conectado com as pessoas. Não, eu concordo. Eu vejo a liderança mudando, eu vejo esses nossos célebres parceiros tentando transformar uma liderança. Eu ouço ainda muita gente chegando em empresas e falando, nossa, a Juliana falou outro dia, fui para uma reunião de RH, não tinha segurança, RH não ia fazer parte. Então, assim, há um movimento importante para fazer com que essa empresa entenda segurança no seu valor principal. Agora, tem uma coisa que, dentro dessa questão do líder, você usa ferramentas. Você que é um gestor, está ligado a negócios, você também presta atenção nessas metodologias que o HOP, Safety 2, Safety 1, Design for Safety, novas visões. Você está atento a tudo isso? Sim, eu me conecto bastante, eu sou um apreciador de todo esse movimento dos tecnológico, humanos, metodológico. Né? E o único ponto que eu vejo e que eu tenho tentado também comunicar, eu vejo algumas ilhas. Eu vejo algumas ilhas. Eu vejo um pessoal muito focado em fatores humanos, eu vejo um pessoal muito focado em tecnologia, movimentos um pouco ainda desconectados, e o meu grande objetivo, onde eu posso contribuir, é justamente nessa conexão entre tudo isso. Então, eu vejo que é uma contribuição que eu posso fazer justamente pela questão de toda essa conectividade entre essas ilhas. Mas, sim, eu sou um estudioso aí do tema. Você disse uma coisa muito importante, Maurício. Quem está de fora, às vezes, Maurício, a gente olha aquele núcleo, né, aquela panelinha, e fala, eu não vou acessar isso nunca. Só que eu preciso daquela informação que está lá. Sim. Mas eu não tenho condições, às vezes, de acessar. Mas você pode ser a ponte. Então, aquele cara simples que está lá querendo, né, olhar o fator humano, ou olhar uma metodologia de um cara fera e que não tem acesso, porque às vezes ele realmente não consegue, você pode ser a ponte para isso. Sim. Né? De estender que grandes métodos e grandes conhecimentos podem ser feitos com uma pessoa ajudando. Exato. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E aí, até comentando sobre a sua pergunta, né, o que dentro desses conceitos são aplicáveis para a liderança, eu acredito que eles tocam numa questão do erro, que é muito interessante, muito importante. Sim. Conviver melhor com o erro, né, promover a questão de o erro é humano, ele vai continuar sempre existindo. O mais importante é como nós lidamos com o erro. Falhar é previsível. Falhar é previsível. Demonstrar as suas vulnerabilidades também é muito importante. Então, isso são insights que eu tento coletar desse grupo e trazer para a minha liderança. No final, eu sou um líder de negócio, um líder de vendas. E esses mesmos conceitos, eles são totalmente aplicáveis no universo do comercial. Você falar de erro, um diretor falar de erro, um líder falar de erro, dessa história da culpabilidade, da punição, que são coisas que ainda estão muito fortes, né? O controle e comando.
É importante que você fale, porque às vezes as pessoas, assim, você recebe uma orientação da sua alta liderança de entregar números. Sem dúvida. Eu sei Sem disso, dúvida. mas isso não justifica que você não pode tratar aquele elemento que está lá trabalhando, ralando, de outra forma, que não seja com empatia, Sim. com cuidado e com atenção. Sim. E é possível, você está aqui, é Sem possível dúvida. fazer as duas coisas, cuidar do dinheiro da empresa e cuidar das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E te trago um exemplo prático. Nós temos... Na área comercial existe uma rotina que nós chamamos de follow-up de acompanhamento de oportunidades. É realmente saber como que as coisas estão rodando no dia a dia, se elas estão evoluindo. Nós chamamos de pipeline de vendas, né? Como que está o pipeline de vendas, o funil de vendas, se as oportunidades estão andando no funil. E isso requer uma rotina de follow-up. Esse follow-up ele pode ser feito de duas maneiras muito distintas. Ele pode ser no modelo de cobrança. Rômulo, como que está seu número de oportunidades? Manda quem pode. Olha, tô vendo aqui que você está abaixo da meta. O que você está fazendo? Ela pode ser assim, ela pode ser traumática. Ela pode ser muito traumática. Mas ela também pode ser num oposto. Totalmente oposto. E é nisso que eu trabalhei durante minha gestão de vendas aqui na MSA do Brasil. Muito nessa questão. Como que tornar esse momento um momento humano, um momento de conexão, um momento de ajuda, de acolhimento. De acolhimento, de me colocar à disposição para poder, de alguma forma, suportá-los, principalmente nas dificuldades. Isso muda totalmente a história. Então, entenda, essa rotina, ela é necessária, ela tem que continuar existindo, e isso faz parte para você alcançar o resultado proposto. Mas ela pode ser feita de uma maneira muito mais humana. É disso que nós estamos falando. As pessoas hoje sofrem de burnout, estão sofrendo dentro das empresas. Já pensou se você não olhar para isso? Sem dúvida. Quais são as pessoas que você está, né, olhando ali perto de você, ou alguém que talvez você não esteja lá, porque você está num outro lugar, mas você tem alguém abaixo de você e fala, eu quero saber, tem alguém sofrendo mentalmente aqui dentro da nossa empresa? Exato. Você consegue ter acesso a essas informações? Olha, elas geralmente... O diretor, ele recebe essa informação posteriormente. É verdade. É difícil realmente as pessoas... Chega no estágio já lá em cima, As né? pessoas, de antemão, elas trazerem esse assunto para o nível de diretoria. O que eu tento fazer é justamente quebrar isso. Né? Quebrar essa relação hierárquica para ter acesso a essas informações. Okay. Então, às vezes, é possível sim ter essa conexão e receber uma informação preditiva que você consegue agir na fonte, né? Agir antecipadamente. A gente vê muitos líderes que têm medo de comunicação, não chega até uma alta liderança, não chega até um diretor. Eu não vou chegar perto do Maurício, não vou falar sobre isso. Você é uma pessoa que tem as portas abertas, que permite que qualquer ser humano chegue, independente da posição que ele está, até você? Eu acredito que sim, eu trabalho para isso. Eu tento fazer ao máximo essa proximidade, essa aproximação com as pessoas. Tudo que eu descrevi, comentei anteriormente, eu trabalho justamente para criar essa conexão. Essa aproximação, sem ter essa verticalidade, né, que as organizações realmente têm. Então, eu acredito que isso está muito mais a ver com as pessoas do que propriamente com a organização. Então, é uma estratégia que eu tento fazer, que é justamente me conectar com as pessoas de uma forma bastante... visceral mesmo, né? Que realmente isso quebra qualquer tipo de barreira. E vai construindo desde o menino de 14 anos, né? É isso mesmo. Né? Então... Você vai construindo tudo isso, porque quando eu olho para você aqui hoje, na primeira vez, eu já te vi nos eventos e tal, mas aqui agora, se eu fosse trabalhasse para você, eu falaria, peraí, eu tenho acesso a essa pessoa. Eu não sou, não existe uma barreira ali que me impede de eu chegar até ele e falar, olha, tenho uma dúvida sobre isso, queria falar com você. Eu tento ao máximo fazer isso. Se eu tivesse que caracterizar toda a minha gestão, eu me tornei gerente de vendas da MSA em 2018 e fui nessa função até o final do ano passado. Algo que eu sempre tentei promover ao máximo é essa aproximação entre os diferentes níveis da organização, um papo muito aberto. Todo mundo fala assim, diversidade e inclusão, segurança psicológica são tópicos de RH. Maurício, por que você fala tanto disso? E eu discordo totalmente que é uma pasta de RH. É de todos, é uma pasta de liderança, é uma pasta de todos. Então, até a MSA promove isso, né? A questão de diversidade e inclusão não é um projeto de RH, é um projeto feito por líderes. Né? E eu me candidatei e
justamente porque eu acreditava naquilo e promovi bastante isso dentro da organização. E ele é muito melhor recebido por toda a organização, porque a organização pensa, pô, o cara de vendas, o cara ele deveria estar olhando para o resultado financeiro, ele está preocupado com a segurança psicológica. É porque as coisas se casam totalmente. Totalmente. Né? Então, como eu havia comentado, você vai fazer um follow-up. Né? Às vezes você tem um vendedor que não está performando tão bem naquele mês. E ele sabe, ele vai para essa reunião, ele sabe que ele está abaixo do plano, que normalmente ele seria meio que pressionado e questionado por quê. Cria-se um ambiente diferente para que ele possa contar, na sua essência, por que aquilo não está acontecendo. Sem medo, sem pressão, sem imposição. Exato, e que o resultado que ele não está alcançando não é só um resultado que ele não está alcançando. Todos estamos não alcançando. Eu sou responsável por ele não alcançar. Então, é uma mudança de mindset muito grande. Né? E eu passei por alguns momentos lá em MSA das pessoas virem de outras empresas e falar assim, pô, não era assim, cara. Eu me senti altamente cobrado. E aqui você está falando, como que você pode me ajudar? Como assim? Eu não estou entendendo. Eu que tenho que... Onde eu tô, né? Eu que tenho que te entregar o resultado. Não você me ajudar. Você é gerente, você é diretor. E eu sempre falo, não, eu sou responsável. Eu sou o responsável pelo seu desempenho. Eu compactuo com o seu sucesso e também com aquele sucesso que você ainda não alcançou, mas que vai alcançar. Se a gente continuar nessa toada, se você se entregar todo dia, em algum momento a gente vai alcançar o sucesso, porque no final da história os mocinhos sempre ganham nas histórias, né? Como você coloca o patamar de vendas numa parte humana, viu? Isso é fundamental. Que vendas é uma coisa tão, às vezes, que distancia tanto do olhar humano e você está aproximando tudo isso. O que é o lar? Lar é Latin America Region. Então, é a extensão, né? É toda a visão latino-americana do modelo. Por que você se envolveu tanto? Você falou um pouco de diversidade e inclusão. Uhum. Nós vivemos um mundo etarista, um mundo preconceituoso, um mundo onde a gente não inclui, a gente só integra. Então, assim, essa é uma situação difícil. Nós tivemos agendas de ESG, só para a gente... Eu queria saber qual a tua visão para isso. Porque isso é importante? Isso faz parte para você cuidar desses segmentos dentro da estrutura? Para mim, fala-se muito de D&I, né? Diversidade e inclusão. Para mim, o mais importante é o P do pertencimento. Sim. Então, o grande intuito desse movimento é fazer as pessoas pertencerem, se sentir importante em alguma coisa que está fazendo. Então, se eu me sinto importante nessa organização, se eu pertenço a esse grupo, eu vou me entregar mais, eu vou entregar mais. Então, toda a questão da diversidade e inclusão é para realmente abraçar essa pessoa e trazê-la para o jogo e falar assim, você faz parte desse time, você é da nossa tribo, vamos junto e vamos crescer. Então, todo esse movimento de diversidade e inclusão, ele está totalmente conectado com o negócio. Totalmente conectado com o negócio. Então, é muito mais trazer a pessoa para dentro do jogo. E não é um modismo, não é uma tendência. Você, como líder, precisa mostrar o valor disso, né? O greenwash, o diewash também tem, né? Das pessoas jogarem fora, só fazer para ver, né? E só um líder como você que mostra que, olha, o que eu estou fazendo não é só para a gente ganhar um prêmio X. É porque a gente está se valorizando as pessoas. E às vezes as empresas acham que é um projeto gigantesco, mirabolante, complexo. Não, são coisas extremamente simples. Você incluir uma pessoa genuinamente são coisas extremamente simples. É chamar a pessoa para tomar um café, é conversar um assunto mais do dia a dia. Então, é realmente trazer a pessoa para o jogo no sentido de, cara, vem aqui, faz parte desse time, vamos junto, o que está pegando, quais são suas maiores preocupações. E a pessoa só vai realmente citar isso para você, só vai te dar realmente essas informações se ela se conectou, se ela tem confiança em você. Se ela confia em você. Então, confiança é fundamental na área comercial, é fundamental na área de segurança, é fundamental em tudo, em tudo. O mundo em total mudança, você falar de diversidade, um mundo diverso, uma pessoa diversa, uma equipe diversa, traz benefícios para a empresa. Mas se você, como gestor, não entende isso, não sabe como lidar com um trans, não sabe como lidar com um cadeirante, não sabe como fazer essa pessoa fazer parte, fica muito difícil. E agora, olhando, né, eu vejo que seu movimento de inclusão e de diversidade é muito importante. Sim. Isso se torna um exemplo para as pessoas. Sim. Olha, 1 hora. Pode isso? Correu. Foi leve, Romulo. Eu não vou entrar em cultura de segurança, eu não vou entrar nas milhões de falas que eu queria falar com você, porque eu espero que eu me aproxime e para a gente ter outras oportunidades.
Eu quero que você saiba que esse canal está disponível para você, de repente, vir falar, tocar, ter um momento único onde você possa não vir aqui como diretor e vir como Maurício para falar, porque você hoje inspirou muita gente. A gente não entrou na estrutura da empresa, não precisava. Eu queria saber como você estava envolvido, como você estava pertencendo a tudo isso. Foi demais, foi Foi demais. muito bom. Às vezes nós temos uma linha de pensar e não transmitimos tudo aquilo que estamos pensando. E aqui eu tive muita oportunidade de dizer um pouquinho do que eu penso. Eu construí roteiro que eu não usei, então não vai. Tá ótimo, Era tá muito ótimo. bom. Tá ótimo, conduzimos aí da melhor forma. E, assim, agradeço a oportunidade de poder expor. Demais. E eu acredito também que tem muitas pessoas que podem ter ouvido e pegam alguma informação interessante que vai levar adiante na sua liderança. Sem dúvida. Se eu conseguir atingir isso, eu já ganhei o dia aqui, Romulo. Eu tenho certeza. E você conseguiu sim, porque a gente, é só de te ouvir, eu já me inspiro, porque eu quero que outros líderes percebam a tua humanidade, a necessidade disso, e sem olhar o core business, o negócio, né? Porque segurança tem a ver com negócio, segurança tem a ver com vida. Você foi num evento e você faz palestra e tal, e você tem um livro, Do Silêncio dos Canários, As Vozes dos Dados. Você gosta de escrever? Como que ele surgiu? Eu ainda não escrevi nenhum livro. Um grande projeto Era só meu a para palestra. 2026 é escrever um livro e ele vai falar muito sobre essa temática. Que, assim, por que do silêncio dos canários? Rapidamente aqui dizer, a MSA ela nasce de uma explosão numa mina subterrânea. Sim. E que lá eles entravam com um canário dentro de uma gaiola e o canário ele é mais né, todo o sistema respiratório do canário ele é mais frágil, Sensível. mais sensível do que o do ser humano. Então o canário falece primeiro, para de cantar e falece primeiro do que o ser humano. E era o detector da época para falar assim, opa, Olha. tem gás vazando aqui, vamos dar no pé, né? Ah. Então essa no início do século passado era assim que acontecia. E hoje nós temos toda uma tecnologia para detectar previamente um possível vazamento de gases. Então, a palestra vai muito nessa linha de uma criação de uma jornada evolutiva da segurança, terminando na tecnologia e sempre ressaltando que a tecnologia é uma ferramenta e que o comportamento que é o mais importante e que é nisso que os líderes e todo esse movimento de fatores humanos tem que focar, que é justamente na humanização dos trabalhadores. Muito bom falar sobre isso. Eu queria saber, porque eu vi que estava... Mas que legal isso. Mas eu quero escrever esse livro no ano que vem. Que o canário hoje levantou por uma modernidade, a tecnologia, sim, né, sim. de medição de gases. Exato. Evoluiu muito. Na MSA, por exemplo, temos falado muito de Connected Service, que seria todo o sistema de detectores de gases conectados, né, por nuvem. Não é mais gaiolas, agora é uma nuvem. Olha lá. Né? A nuvem conecta todos os detectores e dentro de uma sala, por exemplo, aqui no ambiente refrigerado, nós podemos tomar as decisões... Fazer toda a análise, né? Por toda a análise. Ok. Maurício, muito honrado, muito feliz, muito lisonjeado eu tô, sabia? Você é uma pessoa muito amável, muito querida de falar. Então, assim, eu sei que você dedicou seu tempo, estou muito feliz, espero que ele tenha valido a pena de você ter vindo aqui. Nessa câmera aqui, normalmente eu fecho com uma mensagem para as pessoas, para os líderes, fique à vontade. Foi só uma horinha, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Tá bem. Nada ensaiado, pessoal, eu vou aqui bem de improviso passar uma mensagem que é o que eu comentei. Se de alguma forma eu puder... inspirar novos líderes, pessoas que estão buscando um caminho, eu diria a vocês, mantenham sua essência, busquem sempre a sua origem e tente em cima dela e seguir aperfeiçoando. Então continuem num movimento muito forte de aprendizado contínuo e mantenha a sua essência. Isso que eu acredito que é que o grande líder tem que preservar durante toda a sua jornada profissional. Muito obrigado. Bom, Maurício Alvarez, da MSA, The Safety Company. Eu estou muito honrado e feliz por você ter acompanhado as dicas, os insights, as reflexões que ele trouxe para você. A gente vai ter oportunidade de ter ele outras vezes. Muito obrigado por estar aí. E eu, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Rômulo, mais uma juntos. vez pela oportunidade. Foi demais estar aqui com você.
como a MCA mesmo diz, nós sabemos o que está em jogo. É isso mesmo. Não é verdade? É isso aí. Sabe o que está em jogo nesse trabalho. Muito obrigado. São a vida das pessoas. Exatamente. Até o próximo. Muito obrigado.